Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar as origens do conflito Israel-Palestina, um dos conflitos mais duradouros e complexos da história contemporânea. Vamos viajar no tempo, desde o final do século XIX até os dias atuais, para entender como essa disputa se desenvolveu ao longo dos anos. Quais são as origens do conflito Israel-Palestina? No final do século XIX, a Palestina, então parte do Império Otomano, testemunhou o início de um movimento migratório significativo de judeus europeus para a região. Em 1881, essa imigração teve início, impulsionada por uma série de fatores, incluindo perseguições antissemitas na Europa Oriental e a aspiração de criar um lar nacional para o povo judeu. À medida que as comunidades judaicas começaram a se estabelecer na Palestina, o sionismo, um movimento político e cultural, ganhou força. O sionismo defendia a ideia de que os judeus deveriam buscar o retorno à sua terra ancestral na Palestina e a criação de um Estado judeu ali. Esse movimento ganhou destaque com a publicação do livro O Estado Judeu, por Theodor Herzl, em 1896, que se tornou uma das principais obras do pensamento sionista. Esses eventos marcam o início de uma transformação surpreendente na Palestina, à medida que a população judaica cresceu e as tensões com as comunidades árabes locais começaram a surgir. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo britânico emitiu a Declaração de Balfour, um documento que teve um impacto duradouro na história do conflito Israel-Palestina. A declaração foi feita em uma carta enviada por Arthur Balfour, então ministro das Relações Exteriores britânico, para Lord Rothschild, um proeminente líder judeu britânico. Nesta declaração histórica, o governo britânico expressou seu apoio à ideia de estabelecer um lar nacional para o povo judeu na Palestina, então sob domínio do Império Otomano. A Declaração de Balfour foi recebida com entusiasmo pela comunidade judaica e pelo movimento sionista, que viam nela a promessa de apoio internacional para a realização de seu sonho de criar um Estado judeu na Palestina. No entanto, essa declaração também gerou descontentamento e oposição entre a população árabe da Palestina, que temia que a chegada de mais imigrantes judeus resultasse em uma perda de seus direitos e terras. A promessa feita na Declaração de Balfour estabeleceu as bases para futuros conflitos e tensões na região, à medida que as demandas e aspirações de judeus e árabes colidiram. Em 1920, após o final da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações confirmou o mandato britânico sobre a Palestina. Esse mandato foi uma expressão formal da autoridade britânica sobre a região, que havia sido adquirida após a derrota do Império Otomano na guerra. Durante o período do mandato britânico, que durou até 1948, a administração britânica supervisionou a Palestina, enfrentando crescentes tensões entre a população judaica imigrante e a população árabe local. Em 1947, com a situação na Palestina tornando-se cada vez mais volátil, a recém-criada Organização das Nações Unidas aprovou o Plano de Partilha da Palestina. Esse plano propôs a divisão do território em um Estado judeu e um Estado árabe, com Jerusalém sob administração internacional devido à sua importância religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos. Essa resolução da ONU tinha como objetivo encontrar uma solução para o conflito e permitir a coexistência de comunidades judaicas e árabes na região. No entanto, a aprovação do plano de partilha não foi aceita por todas as partes, e isso desencadeou uma série de conflitos que culminaram na Guerra de Independência de Israel em 1948, marcando o início de um período de conflitos intensos na região. A história subsequente do conflito Israel-Palestina tem raízes profundas nas decisões tomadas durante esse período. Entre 1947 e 1948, a região da Palestina testemunhou o início de uma guerra feroz entre árabes e judeus, logo após a Declaração de Independência de Israel em 14 de maio de 1948. A Declaração de Independência de Israel foi um marco histórico, no qual o Estado de Israel foi oficialmente proclamado, pondo fim ao mandato britânico na Palestina. A sua declaração desencadeou uma série de conflitos armados com os países árabes vizinhos, que se opuseram à criação de um Estado judeu na região. A Guerra de Independência de Israel, também conhecida como a Primeira Guerra Árabe-Israelense,
envolveu forças militares de países árabes, incluindo o Egito, a Síria, o Iraque e a Jordânia, contra as forças israelenses. O conflito foi caracterizado por intensos combates e deslocamentos de populações, causando um grande sofrimento para ambos os lados. Em 1949, após meses de luta e negociações, foram estabelecidos acordos de armistício entre Israel e seus vizinhos árabes. Esses acordos puseram fim aos combates diretos, mas não resolveram as questões fundamentais subjacentes ao conflito. Além disso, deixaram várias áreas, como a Cisjordânia e a faixa de Gaza, sob ocupação israelense e criaram uma situação que se tornaria uma fonte contínua de tensão na região nas décadas seguintes. O armistício de 1949 não resultou em um tratado de paz abrangente, e deixou questões territoriais e de refugiados sem solução, alimentando as futuras etapas do conflito Israel-Palestina. Em 1948, durante a Guerra de Independência de Israel, aproximadamente 700 mil árabes palestinos foram deslocados de suas casas ou fugiram de suas terras. Esse evento é conhecido como a Nakba, que em árabe significa catástrofe. A Nakba resultou em uma das maiores ondas de deslocamento populacional do século XX, e teve consequências humanitárias profundas para os palestinos. A Nakba envolveu a destruição de aldeias e cidades árabes, bem como a expulsão forçada de suas populações. Muitos palestinos foram forçados a abandonar suas casas por causa dos combates, do medo, das pressões militares ou das ordens das autoridades israelenses. Outros fugiram na esperança de retornar depois que a guerra terminasse. No entanto, a maioria desses refugiados nunca teve a oportunidade de voltar às suas casas. A Nakba resultou na formação de campos de refugiados palestinos, onde centenas de milhares de palestinos deslocados foram abrigados em condições precárias, dependendo de ajuda humanitária para sobreviver. A questão dos refugiados palestinos e seu direito de retorno às suas casas e terras é uma das questões centrais do conflito Israel-Palestina e permanece sem solução. A Nakba deixou uma cicatriz profunda na memória coletiva palestina, e é lembrada anualmente como um evento de grande significado histórico e político. Em 1956, a crise do Canal de Suez foi um importante evento que envolveu Israel, o Egito e outras potências mundiais. O conflito começou quando o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o Canal de Suez, anteriormente controlado por interesses britânicos e franceses. Em resposta a essa ação, Israel, juntamente com o Reino Unido e a França, invadiu o Sinai e a Península do Sinai, sob pretexto de restaurar o livre acesso ao canal. A crise resultou em uma intervenção internacional, com pressões dos Estados Unidos e da União Soviética para que as potências europeias e Israel se retirassem da região. Como resultado, Israel, o Reino Unido e a França concordaram em retirar suas forças do Sinai e garantir a liberdade de navegação no Canal de Suez. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias eclodiu quando Israel lançou um ataque preventivo contra seus vizinhos árabes, incluindo o Egito, a Síria e a Jordânia. A guerra foi uma resposta a crescentes tensões e ameaças percebidas por Israel. Como resultado desta guerra, Israel ocupou territórios que incluíam a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, que haviam sido controlados anteriormente por Jordânia e Egito. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra do Dia do Juízo Final, começou quando Egito e Síria lançaram ataques surpresa simultâneos contra Israel no dia do Yom Kippur, o Dia do Perdão, um dos feriados mais sagrados do judaísmo. O conflito resultou em uma guerra intensa e em um grande derramamento de sangue, mas acabou com um cessar-fogo e negociações mediadas pelos Estados Unidos. Em 1978, o Acordo de Camp David marcou um importante avanço na diplomacia do Oriente Médio. Sob a mediação do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, o acordo foi assinado entre Israel e o Egito. O presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin concordaram em estabelecer relações diplomáticas e encerrar oficialmente o estado de guerra entre seus países. Como parte do acordo, Israel concordou em retirar-se da Península do Sinai, que havia sido ocupada durante a Guerra dos 6 Dias em 1967.
O Acordo de Camp David estabeleceu uma paz duradoura entre Israel e o Egito, tornando o Egito o primeiro país árabe a reconhecer Israel. Em 1993, o Acordo de Oslo representou um marco significativo nas negociações de paz entre Israel e os palestinos. Sob os auspícios dos Estados Unidos, Israel e a Organização de Libertação da Palestina, representando os palestinos, assinaram um acordo que estabeleceu uma estrutura para a autodeterminação palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O acordo permitiu a criação da Autoridade Palestina e a realização de eleições para a liderança palestina. O processo de Oslo foi um desenvolvimento esperançoso na época, visto como um caminho para uma solução de dois estados para o conflito Israel-Palestina. No entanto, apesar das esperanças iniciais, as negociações subsequentes enfrentaram dificuldades e retrocessos, e uma solução de longo prazo ainda não foi alcançada. Em 2000, a Segunda Intifada começou como uma revolta palestina contra a ocupação israelense nos territórios palestinos, especialmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Esse levante foi desencadeado por uma série de fatores, incluindo o colapso das negociações de paz de Oslo, a frustração com o status quo e a visita do então líder israelense Ariel Sharon à esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental, um local sagrado para muçulmanos e judeus. A Segunda Intifada foi caracterizada por uma série de ataques suicidas palestinos em Israel, bem como operações militares israelenses nos territórios palestinos. O conflito resultou em um grande número de vítimas e agravou ainda mais as tensões entre as duas partes. Em 2005, Israel realizou uma retirada unilateral da faixa de Gaza, removendo todas as forças militares e civis israelenses da região. Esta retirada foi liderada pelo então primeiro-ministro israelense Ariel Sharon e representou uma decisão histórica, uma vez que Israel havia ocupado a faixa de Gaza desde a Guerra dos Seis Dias em 1967. A retirada foi vista por alguns como um gesto para melhorar as perspectivas de paz, mas também gerou controvérsias e deixou questões em aberto, como o controle das fronteiras e a situação dos refugiados palestinos. Em 2006, o grupo palestino Hamas venceu as eleições legislativas na faixa de Gaza, surpreendendo o cenário político. Isso levou a uma divisão política na Palestina, com o Hamas controlando Gaza e a Autoridade Palestina, liderada pela Organização de Libertação da Palestina, OLP, mantendo o controle na Cisjordânia. A ascensão do Hamas ao poder criou uma divisão política e geográfica, complicando ainda mais os esforços para a unificação palestina e as negociações de paz com Israel. Em 2014, uma guerra em Gaza irrompeu entre o Hamas, que controlava a faixa de Gaza, e Israel. O conflito foi marcado por intensos combates, bombardeios e um grande número de vítimas, principalmente entre os civis palestinos. A guerra teve um alto custo humano e deixou cicatrizes profundas na região. Em 2020, os Estados Unidos anunciaram um plano de paz conhecido como o Acordo do Século ou Plano de Paz para o Oriente Médio. Este plano foi apresentado pelo governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, e propôs uma série de medidas para resolver o conflito Israel-Palestina. No entanto, o plano foi altamente controverso e enfrentou resistência por parte dos palestinos, que o consideraram desequilibrado em favor de Israel. Os palestinos rejeitaram o plano e continuaram a pedir por negociações diretas para alcançar uma solução de dois estados. No mais recente episódio da longa história de conflito entre Israel e Palestina, ocorrido no último sábado, 7 de outubro, o Hamas realizou um ataque surpresa que é considerado um dos mais graves enfrentados por Israel nos últimos anos. Os ataques concentrarão-se principalmente na região sul do país, com milhares de foguetes lançados. Em um comunicado, as forças militares de Israel relataram que vários combatentes infiltraram-se em território israelense a partir da faixa de Gaza. Ao assumir a responsabilidade pela ofensiva, o grupo Hamas declarou que se tratava do início de uma grande operação com o objetivo de recuperar territórios. Este incidente representa mais um capítulo na triste e complexa história do conflito entre Israel e Palestina. Encerramos aqui mais uma jornada pelo intricado conflito entre Israel e Palestina, um tema de extrema importância histórica e geopolítica. Esperamos que esta exploração das raízes do conflito tenha contribuído para uma compreensão mais profunda das complexidades envolvidas.
Se você apreciou este conteúdo e deseja continuar acompanhando nossas explorações históricas, não se esqueça de se inscrever no canal Caminhos da História para receber atualizações regulares. Além disso, se você quiser apoiar o nosso trabalho e contribuir para a produção de mais conteúdo educacional, a chave Pix estará disponível na tela para quem desejar fazer uma doação voluntária. Qualquer apoio é muito bem-vindo e nos ajuda a continuar compartilhando conhecimento. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade de entusiastas da história. Até o próximo episódio!